Com relação ao Brasil, não há a menor dúvida. A questão tem nome e sobrenome, é fiscal e fiscal. É disso que se trata. O Brasil segue numa trajetória de deterioração das suas contas públicas. É verdade que agora a gente vê isso com maior realismo, né? O governo interino, por exemplo, acaba de aprovar, né, o novo orçamento onde explicitou o tamanho do déficit. Eu não diria que foi um choque, né? Na verdade, o mercado suspeitava muito que as contas não eram suficientemente transparentes. Só que não dá para negar, é um déficit enorme. Para conter esse déficit, para endereçar o problema, necessariamente a gente vai precisar de reformas constitucionais. Então, a gente começou com a aprovação da DRU, que simbolicamente é importante, mas na prática, como não há receita para ser desvinculada, porque as receitas estão contraídas, ela tem um impacto muito limitado. A ação de impacto mais amplo, que reduziria as incertezas internas e sinalizaria para os investidores que o Brasil tem condições de resolver o seu problema fiscal, é a aprovação do projeto em tramitação que cria um teto para os gastos públicos. Esse é o tipo de coisa que agora pode influenciar os investidores, ou seja, é o governo mostrando que tem condições, sim, de articular no Congresso Nacional a aprovação das medidas que são imprescindíveis para resolver o problema fiscal. Nesse contexto, né, de incerteza, você começa a minimizar, nesse caso, o elemento interno, de incerteza interna. Será que o governo vai ser capaz? Então você começaria a responder na direção sim. Vai ser capaz. Mas para ampliar o investimento de forma mais permanente, a gente tem que avançar primeiro na questão fiscal para poder reduzir o juro. Sem reduzir o juro, e o juro de longo prazo aqui, né, não é a Selic estar um pouquinho mais alta, é a percepção de que realmente o problema está sendo bem endereçado e que o juro de longo prazo é muito menor. A gente está falando aqui de um juro que é substancialmente menor e que induza os investidores a procurarem alternativas realmente, porque essa ainda é uma jabuticaba, né, no Brasil. Não há nada, nem nos países emergentes com maiores problemas, né, você não encontra juro real acima de 3%. De forma a fomentar realmente o investimento, a gente precisa ter uma redução substancial do juro de longo prazo no Brasil. Acredito que a avaliação é que a combinação dessa ociosidade na economia, né, uma recessão muito profunda. Acho que o ponto central aqui é o seguinte: o Brasil está passando pela maior recessão de sua história. Já existe uma grande ociosidade, né, que é percebida, seja no mercado de trabalho, com um desemprego que não só é alto, como tende a crescer, como na indústria ainda também já uma grande ociosidade, as sondagens mostram isso. A inflação já começa a mostrar esse processo de arrefecimento. O que falta é essa âncora fiscal, para dizer que a política fiscal vai apertar, vai se mostrar mais contracionista durante anos. Então, se você encaminha bem essa âncora fiscal, eu diria que você teria que ter uma política monetária, né, que é oposta da situação atual. A situação atual é você tem uma situação fiscal totalmente desancorada e para esse excesso de ociosidade na economia, você tem uma política monetária muito apertada. Então, eu diria que a gente teria que ter a situação inversa, né? Ou seja, teria que ter um espaço para um grande afrouxamento monetário, dada, né, o encaminhamento da questão fiscal. Eu não estou falando de 100 bips menos ou 200 bips, eu acho que teria que ser muito menor. Estou falando de 300, 400 bips, no mínimo, dado o encaminhamento da questão fiscal. Então, quando a gente olha numa perspectiva mais ampla, nosso entendimento é que o investidor estrangeiro ele participou, sim, com elevação de investimentos no Brasil, né, e que o que a gente percebe é só um arrefecimento desse movimento mais recentemente. Se você pegar particularmente a questão do juro, né,
a gente tinha um juro real que estava se aproximando a 8%, né, na parte mais longa da curva, no final do ano passado, no começo desse ano, e isso baixou para 6%. Né? Então, esse é só um dos exemplos onde você percebe que houve uma melhoria substancial. Mesma coisa para o câmbio. Né? Lembra que o câmbio, no fim do ano passado, no começo desse ano, ele negociava R$4 por dólar. Acho que uma forma de conciliar aí é que o investidor, de certa forma, está, né, como a gente diz, colocando no bolso parcela dos ganhos que foram obtidos recentemente. Mas não há uma grande mudança para uma aposta negativa no Brasil de forma alguma.